para ficar registrado lá no YouTube direitinho. Então, hoje a gente vai falar um pouco mais específico, assim, né, sobre... Boa noite, Geralda, tudo bem? Acho que o microfone está desligado, mas aqui ele fala... O microfone está desligado. Agora. Boa noite. Tudo bem? Boa noite. Eu demorei a entrar aqui. Eu te esqueci como é que entra aqui. Mas esse negócio é meio chatinho. Agora é igual a gente tava conversando ali. Não, mas uma hora a gente aprende. Eu estava conversando com o Paulo, é um tanto de Google, né? Google Meet, Google Sala de Aula, é um tanto de trem, né? Nossa, meu família atrapalha tudo. E aí, Miralda, tudo jóia? Tudo tranquilo. Então, eu vou iniciar a nossa conversa hoje. E aí, eu acho que assim, hoje é o primeiro dia em que a gente vai falar mais específico da gramática do português, assim. Quem quiser anotar, pode anotar, mas quem não quiser anotar, não tem problema, porque depois eu posso disponibilizar os slides para vocês, tá? Muito bom. No celular, porque às vezes fica corrido, né, para anotar, não tem problema, não. E a gente não presta atenção na sua aula porque quer copiar direitinho. Isso. Então, pode ficar todo mundo tranquilo, sossegado aí, que depois eu mando os slides. Boa noite, Maria Gorete, tudo bom? Oi, Rosana. Boa noite. Então, às vezes a gente fica um pouco na pressa para querer copiar, então podem ficar sossegados aí. Então, hoje a gente vai ter uma conversa aí sobre substantivo e adjetivo. Está no cronograma de vocês para a gente fazer uma revisão do que é substantivo e adjetivo. Como que a gente aprende isso? A gente aprende isso às vezes lá no início, lá nas fases fundamentais, mas a gente costuma aprender de um jeito mais, aquela coisa assim, grava a coisa, tenta memorizar de um jeito meio mecânico, uma coisa meio robô, e eu estou tentando desconstruir um pouquinho disso aqui com vocês, para a gente não ficar que nem robô, tipo, substantivo é isso, adjetivo, verbo é isso, verbo tal. É melhor que a gente consiga entender qual que é a função dessa classe gramatical dentro do universo dos textos. Então, até o momento, a gente já passou por uma letra de música, a gente já viu poema, a gente passou ali um pouquinho pela notícia, e o nosso objetivo aqui é tentar entender todos os tipos de texto. Então, a gente vai ver, já viu, né, a questão da notícia, das reportagens, mas toda vez que a gente for pensar o português, a gente vai pensar assim, aquele português puro e simplesmente gramática, aquela coisa assim, substantivo é isso, aquilo. A gente vai tentar refletir como que a gente usa isso na prática. Por exemplo, eu estou vendo aqui que está escrito assim, Rosângela, Paula, Conceição, Geralda, tudo isso são nomes. Nomes de pessoas, né? Tem outras pessoas que chamam Rosângela, outras pessoas que chamam Yara e por assim vai. Então, é como se fosse assim. Então, quando eu chamar, por exemplo, a Maria Gorete, eu estou chamando ela pelo nome dela. Supondo que vocês tenham aí um cachorrinho, um gatinho. Vocês colocam o nome deles e a gente chama eles por um nome. Então, é como se a gente fosse dizer assim, então, a gente já sabe o que é substantivo? De algum modo, a gente já sabe. Por quê? Porque a gente está usando o tempo todo. Então, aquela coisa assim de tipo, por isso que é interessante a gente, na hora que a gente vai aprofundando um pouco mais o português, a gente desconstruir essa ideia de... então eu não sei. É como se assim, vocês podem não saber qualquer outra matéria, menos o português. O português vocês já sabem. Talvez falte aí alguma coisa da teoria, alguma coisa assim. Porque o que a gente mais usa durante os dias são os substantivos e os adjetivos. Então, a gente vai iniciar aí esse momento de entrar um pouco na gramática, mas eu estou tentando fazer essa iniciação sem muito pavor, porque senão fica uma coisa realmente muito monótona, uma coisa muito chata. E todos esses nomes que eu falei são nomes próprios. E toda vez que a gente tem os nomes próprios, são aqueles nomes que a gente coloca letra maiúscula, tipo os nomes de países. Supondo que a gente vai falar Brasil. Supondo que a gente vai falar assim, a Graça mora no Brasil. Boa noite, Graça. Tudo bem?
Boa noite. Então, se eu falo assim, a Graça mora no Brasil, eu coloco Graça com a letra maiúscula e eu coloco o B de Brasil com a letra maiúscula. Por quê? Porque eles são nomes próprios. E aí, a definição, às vezes, de substantivo, antes da gente ir para aquela coisa assim, da anotação mesmo, substantivos são nomes. Por exemplo, eu tenho aqui um copo. Copo é um nome. É o nome de quem? Do copo, né? Tem vários tipos de copo. Tem copo assim, copo assado. Boa noite, dona Maria Bosch. Tudo bem com a senhora? Tudo jóia? Tudo jóia. Então, a gente vai continuar aqui falando dos substantivos do pessoal que entrou agora. Então, eu tenho esse copo aqui, mas tem outros tipos de copo. Tem copo americano e por aí vai. Copo é um nome. Isabela. Oi, dona Maria. Vocês não estão mandando link, a gente precisa ficar procurando toda a vida para poder... Mas a senhora me desculpa, a próxima vez eu vou mandar o link, tá? Tá. A senhora me perdoa aí, viu? É porque eu achei que já estava lá naquela parte de descrição, mas fica meio chato mesmo. Na próxima vez eu mando o link, tá bom? Tudo bem, Isabela. Desculpa aí, viu? Não, eu que peço desculpa para a senhora, tá? A gente está conversando um pouquinho sobre os substantivos aqui, tá bom? Tá. Então, beleza. Então, se a gente, na hora que a gente para pensar, a gente está lidando com o substantivo o tempo todo. Mas se eu fosse perguntar assim para vocês, o que é substantivo? Na hora a gente meio trava, né? A gente fica meio, não sei, tipo, você dá uma, não sei exatamente definir. Então, hoje a gente vai tentar definir essas duas classes de palavras. Existem outras, né? Existe o substantivo, adjetivo, tem aí os numerais, tem aí os verbos. Mas hoje a gente vai focar nos substantivos e nos adjetivos. Por quê? O nosso objetivo, para além de entender o que eles são, é ver por que eles são importantes no nosso texto, na hora que a gente vai escrever. Então, vamos iniciar aqui a conversa. Então, o substantivo é uma classe de palavras e ele vai nomear seres. Então, por exemplo, supondo que você tem um gato. Gato, a palavra gato é um substantivo. Objetos, então eu tenho aqui o mouse é um objeto. O fenômeno, a chuva. A chuva é um lugar, é um parque, um shopping. As qualidades, então, fulano é muito... E aí a gente vai depois entender um pouco sobre essa qualidade. Eu não vou citar aqui da qualidade e nem da ação, porque depois a gente vai entender um pouco melhor quais que ficam as funções aí, tanto dessa qualidade quanto da ação. E aí, fala assim com a gente que pode ser flexionado em gênero. Quando fala que a coisa pode ser flexionada, é como se fosse assim... então, se o substantivo ele pode ser flexionado em gênero, então a gente tem aí gato e gata, pode ser flexionado. Por quê? Porque eu tenho tanto gato quanto gata, certo? Mas, por exemplo, quando eu vou me referir ao mouse, tá dando aqui para ver que é um mouse, eu não falo mouse, né? Isso não existe muito dentro do português. Eu falo o mouse, porque eu sei que está aí se referindo a uma palavra que está no masculino. Mas tem essa possibilidade de ser flexionada, assim como o gato, cachorro, cachorra, e por aí vai. E aí, ele pode ser flexionado em número também. O que é a flexão em número? Aqui, eu tenho uma caneta. Aqui eu já tenho duas canetas. Então, caneta é um nome de quê? De caneta, né? Fica até meio esquisito a gente falar. Mas eu posso ter caneta, eu posso ter canetas. Isso é a flexão em grau. Grau, toda vez que a gente pensa em grau, é singular ou plural. Singular, quando eu tenho uma coisinha só, aqui, uma pessoa, duas canetas. E se tivessem mais pessoas aqui comigo. Então, isso é importante quando a gente vai mais para frente entender a construção das frases, para a gente escrever de um jeito formal e tudo mais. Mas essa é a ideia do plural.
E talvez alguns estejam pensando assim, mas a gente sabe, né, o que é singular, o que é plural. Mas é importante a gente, a todo momento da nossa fala, às vezes a gente tentar ir fazendo uma revisão para que às vezes tenha ficado aí alguma coisa para trás, alguma dúvida a gente poder tirar. E Professora. Pode falar, Luiz. Professora, tem alguém pedindo o link lá. Tem uma pessoa que pediu para mandar o link aí. Peraí, só um instantinho. Desculpa. Não, sem problema. Só um instantinho que eu vou entrar aqui no meu celular, que aí eu mando o link. Só um instantinho. Obrigada, viu, William? Eu vou começar a mandar o link. Professora, Pode falar. mas lá no grupo lá tem o link lá em cima lá, uai. É porque eu acho que às vezes o pessoal não consegue muito entender essa dinâmica de clicar, sabe? Ah, tá. Porque Aí- tem 3 opções. Tem atividade, tem o link e tem... Você vê tudo lá. É que eu acho que o pessoal fica meio perdido assim nessa coisa de clicar na descrição do grupo, sabe? Aí eu vou começar a enviar o link aí pro pessoal não ficar bravo comigo. Mas enfim. Então, a gente tá aí conversando de substantivo e a gente tá falando sobre essa ideia da flexão. Então, quando uma coisa ela pode ser flexionada em gênero, é aquela coisa do masculino e do feminino. Então, cachorro, cachorra. E quando ela pode ser flexionada em grau, aí a gente já está falando do grau no sentido de quantidade. Aquela coisa da caneta. Uma caneta, 2 canetas. Aí a gente passa até as palavras para o plural. Antes era caneta, agora vai ser caneta com S. Porque estamos falando do plural. O nosso último tipo de flexão, a gente estava falando do número, né? Que pode ser singular e plural. A gente fala da ideia de grau. Essa coisa do aumentativo versus diminutivo. Então, quando a gente consegue colocar uma coisa no aumentativo, a ideia, por exemplo, de animado, animadão. Então, a gente consegue passar para o aumentativo, que é quando geralmente as palavras terminam com ão, né? A gente faz essa ideia de aumentativo. Quando a gente tem o diminutivo, a gente faz aí a noção como se fosse assim, animadinho. Aí a gente usa o inho no final. Até aí, acredito que esteja tranquilo. Se alguém tiver alguma dúvida, é só me parar que a gente conversa. E aí, eu ia falar em contraposição, não é contraposição, né? Uma não é o contrário da outra. Mas quando a gente pensa em outro tipo de classe de palavras que também é muito importante, são os adjetivos. O que são os adjetivos? Eu vou ler aqui, mas a gente pode pensar em algum outro tipo de classe, na verdade, significado também. Então, o adjetivo também é uma classe de palavras e ele atribui características aos substantivos, ou seja, ele indica suas qualidades e estados. Ok, então, para eu saber o que é adjetivo, eu preciso saber o que é substantivo, porque senão eu me perco. Porque uma coisa vai classificar a outra, então como que eu vou saber se eu não sei o que é o substantivo? Então, quando eu vi pessoas e falo assim, caneta macia, caneta, substantivo, macia, adjetivo. Por quê? Porque eu estou caracterizando esse tipo de caneta. Supondo que eu quero falar que essa garrafa é feia. Garrafa é o substantivo, feia é o adjetivo. Por que entender adjetivo é importante? Vamos lá para a prática. Porque vocês podem, em alguns momentos da vida, seja redação do Enem, seja vaga de emprego, seja escrever um texto, para você só se comunicar, às vezes, com alguém que você ama, né? São várias possibilidades aí de escrever um texto. Um texto bacana, ele precisa ter uma variedade aí, tanto de substantivo e de adjetivo, uma variedade grande aí. Então, se eu consigo caracterizar bastante, eu consigo falar muito sobre alguma coisa, eu estou usando aí bastante os adjetivos. Entender que uma palavra é adjetivo faz com que a gente fique assim, mais consciente para ter um vocabulário mais legal.
Então, supondo que vocês estão aí numa entrevista de emprego, aí precisa fazer uma redação. Então, tem que fazer uma redação aí sobre meio ambiente. Então, você pode, se você pensar às vezes assim, o meio ambiente, então como que eu falo sobre isso? Eu posso tentar falar sobre o meio ambiente caracterizando. Eu posso falar assim, a situação da Amazônia no Brasil é catastrófica. Catastrófica é um adjetivo? É um adjetivo. Por quê? Porque caracteriza a situação da Amazônia. Então, vocês conseguem perceber assim, o quanto que às vezes a gente estuda a gramática, mas a gente precisa ver uma certa função naquilo ali? Tem uma função isso aí que a gente está conversando. Quanto mais vocês souberem de adjetivos, mais vocês entenderem a relação aí do substantivo com o adjetivo, vai ficar melhor. Por quê? Porque aí você vai ter como se fosse assim, você vai ter um leque maior de possibilidade de palavra para usar no seu texto. Boa noite, Isabela. Quem me deu boa noite? Acho que foi a Carmita. Ei, Carmita, tudo bem? Boa noite. A gente está conversando aí um pouquinho sobre os substantivos, tá? Eu estou acompanhando, tá? Obrigada. Tá, joia. Obrigada aí pela presença. Então, o que eu quero de vocês esse ano é isso, essa coisa assim, eu estou aprendendo uma matéria, seja lá na geografia, seja na artes. O que eu pego disso de sólido? Porque no momento em que a gente começa a relacionar mais a coisa, a gente pega a coisa mais seja para a nossa vida, seja com alguma função, a coisa fica até melhor de ser estudada, né? Então, não é mais só o substantivo, aquela coisa ali gravada. Eu aprender o substantivo para ter um vocabulário mais cheio, um leque maior de vocabulário, um repertório mais legal. E até também quando a gente quer falar até da gente mesmo, né? Supondo que seja uma vaga de emprego ou alguma coisa para uma relação interpessoal aí que vocês tenham, a gente precisa sempre tentar caracterizar a situação. Por exemplo, eu ouvi pessoas falarem assim, hoje eu fui no sacolão. Nossa, mas as verduras estavam ruins demais. Não, ainda para piorar, as coisas estão muito caras. Isso é uma coisa que pode acontecer com todo mundo que vai na feira, né? E no supermercado. As frutas estão ruins, ou seja, é um adjetivo, e as coisas estão muito caras. Ou seja, eu estou caracterizando que as coisas estão muito caras. E, de fato, estão muito caras mesmo, né? Então, entende como, assim, antes dessa aula, vocês já estavam tudo usando substantivo e adjetivo? Porque eles fazem parte, né, da nossa comunicação, das palavras. Mas quando a gente entende que o adjetivo é para caracterizar, isso ajuda na hora ali de uma escrita. Por exemplo, eu perguntei, a primeira atividade do ano foi para vocês falarem de vocês, né? E era um momento para a gente usar aí adjetivo. Teve gente que falou, né, um pouco, eu gosto de cozinha, eu gosto de planta, e tudo isso, às vezes a gente está tentando assim, né, ampliar aí um pouco o vocabulário para texto, alguma coisa disso, e entender a lógica aí das classes de palavras faz muito sentido, tá? E aí, ao invés de passar muitos exercícios, atividades aí para vocês, mais focadas assim nessa coisa muito gramatical, muito assim, escreva para mim 3 adjetivos, aí vocês colocam lá, feio, bonito, chato. Tá, mas o que vocês pegaram disso? A gente vai tentar estudar os textos e ver como que os substantivos e os adjetivos aparecem dentro dos textos. Seja reportagem, seja notícia, seja carta de amor, diário, receita, todos os tipos de texto aí que a gente entra em contato. O importante é vocês terem bem assim, separadinho na cabeça de vocês, assim, quase tudo que vocês estão olhando aí no quarto de vocês praticamente é um substantivo. E por que isso, tipo assim, que diferença que isso faz na vida de vocês? A diferença é que na hora que vocês forem escrever um texto, vocês vão conseguir falar daquilo ali com mais propriedade. Por quê? Porque você vai entender que na hora que você caracterizar alguma coisa, uma ação, um estado, alguma coisa assim, você vai estar falando de um adjetivo. E aí você pode começar a explorar mais isso. E aí na hora que eu pegar para ler o texto de vocês, vai estar uma coisa
um repertório bacana aí de vocabulário e tudo mais, tá? E aí, a gente vai falar agora nessa ideia de variação em gênero, número e grau. Que também, juntando aí essa ideia que a gente viu da flexão. Então, o adjetivo, ele também pode ser flexionado aí no gênero. Então, quando a gente pensar no gênero aqui no português, a gente vai falar feminino e masculino. Então, eu viro e falo assim, a blusa do Paulo é bonita. Mas eu poderia virar e falar, o óculos da Carmita é bonito. Por quê? Primeiro eu falei do óculos e depois eu estava falando da blusa do Paulo. Então, pode variar. Tem bonito e bonito. Tem charmoso e charmosa. Certo? Mas algumas palavras, por exemplo, se eu vir e falo assim, Yara é uma pessoa inteligente. Inteligente é um adjetivo, mas se eu viro e falo que o Francisco é inteligente, eu continuo com a mesma palavrinha. Por quê? Algumas palavras aqui, alguns adjetivos não vão flexionar. E isso é importante para a gente prestar atenção na hora que a gente estiver escrevendo mesmo, né? Para acabar não escrevendo passando aí alguma coisa que dentro da norma culta formal aí vai estar errado, tá? Então, é aquela coisa, eles podem se flexionar, sim, podem, né? Como exemplo, bonito e bonita, que troca esse O e esse A, né? Mas algumas palavras não vão flexionar. E aí, em número também. Então, eu posso falar, todo mundo aqui, as pessoas aqui são muito bonitas, plural. Mas se eu estiver falando só da Geralda, Geralda é bonita, estou sem o S, tá bom? Então, é interessante a gente prestar atenção nessa ideia do plural e do singular, porque mesmo que isso a gente já vá, desde sempre, né, singular, plural, às vezes a gente deixa escapar isso no texto, tá bom? Então, é uma coisa para a gente, às vezes, reler ali um texto que sobra alguma coisa, então, às vezes uma coisa ali sai do plural e do singular, e é uma coisa interessante aí para a gente ficar atento. E aí também flexiona quanto à ideia do grau. Então, em relação ao comparativo e ao superlativo. A gente ainda não vai entrar muito nessa ideia do superlativo e comparativo, porque isso, mais para frente, né, talvez na próxima aula, na próxima, sem ser a próxima, a gente vai adentrar, né, assim, em cada classe de palavra. Hoje eu estou tentando passar assim, um pouco mais simples, para a gente ver se está todo mundo entendendo direitinho. Mas aí, vamos lá então para os exemplos, né, que eu dei aqui. Por exemplo, menino é um substantivo, esperto é um adjetivo. Então, quando eu falo assim, menino esperto, eu falei o O, né, é um artigo, é uma outra classe de palavras. Então, eu falo menino, substantivo, esperto é adjetivo. Aqui você poderia trocar por menina ou por qualquer outra palavra que seja aí um nome de alguma coisa. E o adjetivo é a mesma coisa. Só que aí, agora a gente vai lá para o texto. Esse texto aí, ele é um poema da Cecília Meirelles. Ela é uma poeta muito legal e esse poeminha chama Lua Diversa. Então, é só um trecho, o poema é maiorzinho, mas a gente vai ler aqui para poder ver onde que os substantivos e os adjetivos aparecem aí dentro dos textos. Então, professor, pode falar. Você vai mandar essas fotos para a gente depois, do adjetivo, esses... Vou mandar sim. Vai ter... Eu estava até falando com o pessoal que vocês não precisam ficar copiando, não. Porque às vezes isso atrapalha. Ouvir e copiar ao mesmo tempo. Então, eu vou mandar tudo isso direitinho depois, tá? Pode ficar tranquilo. Tá. Obrigado. Nada? Então, vamos lá. Então, tem fases como a lua. Fases de andar escondida, fases de vir para a rua. Perdição da minha vida, petição da vida minha.
Tenho fases de ser tua, tenho fases de ser sozinha. Fases que vão e que vêm, no secreto calendário que um astrólogo arbitrário inventou para o meu uso. E roda a melancolia, seu interminável fuso. Esse poema, se vocês quiserem, depois eu mando ele inteiro. Ele é muito bonitinho. Então, ela se compara à lua, né? A lua tem fases. Tem minguante, tem crescente. Tem até um pessoal que fala, corta a lua, corta o cabelo só quando tiver a lua crescente, para o cabelo crescer. Então, tem toda uma conversa dessa. A gente, às vezes, tem uma relação aí bacana com a lua. Então, é um textinho bonitinho aí. Mas eu pergunto para vocês, onde que os substantivos e os adjetivos aí apareceram? Que ela caracteriza, né? E vocês conseguem perceber que na hora que ela caracteriza, a gente se sente mais assim, entendido? Porque, de fato, né, a gente cada dia está de um jeito, né? Isso é normal. Então, quando ela vai caracterizando esse processo, a gente fica tipo, nossa, é mesmo, né? Às vezes eu me sinto assim. Fala aí, Carmita, fazendo favor. Se você podia aumentar um pouquinho, porque eu aumentei a tela do celular, mesmo assim eu não estou enxergando direito, Isabela. Agora, se não tiver jeito... Espera aí que eu vou aumentar. Vê se você consegue olhar. Tá melhor? Assim, melhorou. Obrigada, viu? Nada? Melhorou bastante, muito. Obrigada. Que ótimo, então. Então, beleza. Então, tem fases como a lua. E ela fala fases de andar escondida. Então, ela caracteriza esse andar. Com o quê? Com esse escondida. Como que é esse andar dela? É um andar escondido. Então, escondido é um adjetivo? É um adjetivo. Então, agora eu quero perguntar para vocês, pra gente interagir aqui um com o outro, para não ficar só eu falando 50 minutos na cabeça de vocês. Alguém me fala aí qual que seria um outro adjetivo. Se errar, não tem problema não, tá? Pra ficar tranquilo. Perdição? Perdição? Cadê? Perdição? Exatamente. Perdição. Boa, Sheila. Por quê? Porque tá perdido. Então, olha para você que às vezes eu consigo caracterizar uma palavra que não como se fosse assim, o adjetivo ele consegue ser perdido, mas ele consegue ser perdição também. Por quê? Porque eu estou caracterizando. Sozinha também. Sozinha. Aí, mais escondida. Oi, Paulo, pode falar? Escondida. Escondida. Também. E aí depois ela fala astrólogo arbitrário. Ela está caracterizando esse astrólogo, né? Inventor também Isabela. Onde que está o inventou? E aí é que, Carmita, você chegou no ponto que eu queria. O quanto que às vezes a gente vai confundir uma classe de palavra com a outra. Porque inventar é um verbo. Inventou, na verdade, é um verbo. Mas olha como não dá uma sensação assim pra gente de que ela está caracterizando. Porque é como se fosse assim, é inventado. Inventado vai ser um adjetivo. Mas inventou é um verbo. Por quê? Aí é que o negócio começa a ficar esquisito, a gente começa a ter dúvida, mas vamos com calma aí. A sua lógica de raciocínio, ela está certa. Mas ela está certa se a palavra mudar um pouquinho. Por quê? Toda vez que eu pensar em adjetivo, eu tenho que me fazer algumas perguntas. E aí já cai de quebra no que a Sheila falou. Perdição. Perdição caracteriza, não caracteriza? Mas a gente consegue falar assim, pensar em algum adjetivo, escondida, que o Paulo falou. A gente consegue falar a escondida? Não fica meio esquisito? Quem está escondida? Exatamente. A gente fala assim, não sei, Isabela está escondida. Aí sim. Então a gente agora vai fazer uma certa... Pode falar, Eliana. Sempre vai ser
como é que eu posso falar? É a característica do substantivo, né? Que sempre vai ser o adjetivo. Exatamente. Só que aí, olha para você ver que coisa interessante que Carmim Teixeira propôs aqui para a gente. Essa ideia da palavra ela parecer que é um adjetivo, eu concordo 100% com vocês, mas inventou, por exemplo, tá no passado. Por exemplo, eu vi para vocês falar assim, professor de matemática inventou alguma coisa para vocês. Ele inventou. Agora, se eu viro para vocês e falo assim, a aula de matemática foi inventada, aí sim eu estou caracterizando. Mas aí, olha agora o que a Sheila falou. A Sheila falou perdição. Eu falei com ela assim, perdição. Só que aí eu viro para vocês e pergunto, e a escondida? Aí Paulo falava, mas quem foi escondida, né? Então, eu não sei ainda se fica uma coisa clara para todo mundo, mas essa ideia do artigo é aquelas palavrinhas, ou, uma, que fica antes da palavra. E a gente fala a perdição da vida. Então, perdido é um adjetivo. Mas perdição não é um adjetivo. Por quê? Porque ele passou por um processo de substantivação. Agora vocês vão me matar, né? O que é isso? Substantivação é toda vez com que a gente consegue colocar um artigo antes da palavra. Então, eu viro e falo, a escondida. Paulo fala, quem está escondida? Supondo que seja eu, né? A Isabela está escondida. Antes dos adjetivos, a gente não consegue colocar artigo. Só se a gente fizer uma substantivação da palavra. Calma aí que eu sei que eu fui falando muita coisa de uma vez. Então, por exemplo, se eu viro e falo assim, supondo que eu chamo esse copo de bonito. Eu estou pegando vários exemplos do que está aqui na minha frente, meio aleatório. Eu consigo falar o bonito? A gente às vezes brinca, né? Tipo, a bonita ali. Mas a gente não consegue sustentar isso por muito tempo, assim, na escrita. Então, quando por exemplo, vou falar assim, professora, esse sofá é rosa. Aí o sofá vai ser o substantivo e o rosa o adjetivo. É isso? Exatamente. Mas você consegue falar o rosa? A rosa? A rosa é o quê? A rosa é a flor. Não. Por que perdição não é um adjetivo? Porque existe a perdição. A perdição seria, né? Aí a perdição já é um processo de substantivação do adjetivo. Eu sei que fica uma coisa grandona esse negócio de substantivação, mas nada é nada menos que tornar um adjetivo substantivo. Por quê? Isabela. Eu estou com esse artigo aqui antes. Pode falar, Geraldo. Isabela, é tipo assim, o sofá é rosa, aí é adjetivo. Mas, por exemplo, falar assim, aquela rosa é linda. A rosa é substantiva, a rosa é linda. Linda é adjetivo e a rosa é substantivo. Mas o sofá é rosa, no caso. O rosa é adjetivo, certo? Exatamente. Dona Geralda já pode tomar lugar aqui, eu vou embora, se assim, só com a Dona Geralda, que ela deu um exemplo muito melhor que eu. É isso. É basicamente isso. É aquela coisa assim, de como que as palavras, elas podem ser mais de uma coisa, dependendo ali do contexto. É exatamente isso. Pensa aí no sofá. O sofá é bom porque a gente não imagina um sofá rosa, né? Não é tão comum. Então, olha para você ver. O sofá rosa, estou caracterizando o sofá. Mas se eu falo a rosa vocês viram uma planta, né? Você quer falar alguma coisa, Paulo? Não. Beleza. Então, é isso. Então, olha para vocês verem. Eu passei um poema aqui, não é um poema grande, eu cortei ele. Mas olha como é que aí eu já virou, né, uma coisa assim, meu Deus, mas inventou, a petição. Então, todo mundo vai fazer um teste. Toda vez que eu quiser saber se uma palavra é adjetivo ou não, eu vou colocar um artigo antes dela. O que é artigo? Artigo é quando eu falo assim, a caneta, o menino, esse o e esse a é o artigo. Então, se eu vir e falar assim, a menina e o menino. A menina, esse azinho, ele é um artigo. Esse o do menino é um artigo. Existe eu falar assim, o menino é menino?
Às vezes a gente fala isso porque são colocações novas, né? De coisa atual, assim. Mas a gente caracteriza o menino falando, menino é muito esperto, meu neto é muito esperto, meu filho é muito inteligente. A gente não fala, meu filho é filho. Fica meio esquisito, né? Quando a gente coloca isso. Então, o que é um substantivo? Substantivo é aquela palavra que vem acompanhada de um artigo. E hoje eu nem ia falar de artigo com vocês. Isso seria para a semana que vem, mas vocês já foram aí na minha frente. Ô, professora, a gente pode se complicar isso aí só mais um pouquinho? É só uma pergunta que eu quero fazer para a senhora. Essa palavra aqui, ó, inventou, ela entra no advérbio? Sheila, a Sheila já está lá na frente, disparado. O que é o advérbio? O advérbio é uma palavra que pode modificar um verbo. E algumas outras palavras também. Então, quando você vira e fala assim, por exemplo, inventou, então é um verbo. Mas se eu viro e falo assim, inventou de um jeito bonito. De um jeito bonito, aí vai ser o advérbio. Por quê? Não é mais inventou. É inventou de algum jeito. Então, se eu vir e falar assim, a caneta... Não, a caneta não. Deixa eu pensar. Português às vezes é meio esquisito, porque até eu me perco nos exemplos que eu tenho que dar. Então, supondo que eu vir e falar assim, a menina, supondo sou eu, inventou um lápis. Então, por exemplo, não, ignora esse exemplo, isso não está bom. A chuva. A chuva caiu de um jeito muito forte. De um jeito muito forte vai ser o advérbio. Por quê? Porque eu estou modificando o jeito que a chuva caiu. A chuva pode cair fina, a chuva pode cair grossa, a chuva pode cair chuva de vento. De vento é um advérbio. Por quê? Porque muda chuva. Deu para pegar, Sheila? Não deu, é só assim, é porque quando você começou, assim, você vem no substantivo, porque vem assim, é substantivo, adjetivo, advérbio, aí vai mudando, advérbio de tempo, advérbio de modo, essas coisas assim, é só isso mesmo. Não, beleza, mas é isso, pensou no advérbio é aquilo que modifica. Por exemplo, supondo nós estamos conversando, você vira para mim e fala assim, nossa, Isabel, na cidade da minha mãe choveu chuva de vento. Ou então a chuva de granizo, que a gente às vezes fala granito, né? A chuva de granizo. De granizo é um advérbio. Por quê? Porque está modificando a chuva. A chuva pode ser de vários jeitos. E chuva é o quê? É um substantivo. Vocês estão entendendo essa conversa? Tá dando aí para pegar? Ou tá meio esquisito? Tá meio... Não, tá bom. Tá interessante. É alguma coisa que você vai modificar. É alguma coisa que você vai modificar, não é isso? O advérbio é o que modifica. Exatamente, Paulo. Tá dando para entender. Então, beleza. E aí, por que às vezes é interessante a gente pensar nisso aí na prática? Porque já pensando naquela nossa aula que a gente teve na semana passada, que a gente viu as manchetes, a gente deu uma olhada nas manchetes de jornais e a gente viu que o jornal às vezes caracteriza uma pessoa de um jeito, caracteriza outra de um jeito. Olha que potente que é a linguagem. E a linguagem eu estou falando, seja o português, seja a Libras, seja o inglês, o italiano, o espanhol. Olha como que a gente consegue virar, por exemplo, supondo que você tem 2 filhos. Você vira para um filho e fala assim, não, meu filho, você é muito inteligente. Depois você vira para o outro e fala, filho, você é muito burro. Vai crescer uma criança traumatizada. Consegue, assim, né? Óbvio que é uma brincadeira, a coisa não é tão rígida assim, mas olha que potência que tem a nossa linguagem. E começa a levar isso para outros âmbitos. Então, se a gente pensa na política, então a gente tem político que pode, às vezes, falar até palavrão, às vezes caracterizar a coisa de um jeito que a gente não entende. Então, se às vezes algum político fala, algum político, senador, deputado, esses mil coisas que tem, eles caracterizam, o Brasil ele está muito estupendo. Você pode conhecer essa palavra, você pode não conhecer, e se você não conhece, você não sabe o que esse sujeito fala sobre o Brasil.
Então, é isso. A principal reflexão aqui é essa ideia de que, às vezes, a gente vai estar caracterizando uma coisa e que essas caracterizações são muito importantes para a gente entender o que está sendo falado. Eu posso chegar aqui para vocês e falar alguma palavra, buscar alguma palavra assim que seja aquelas palavras que não se usam muito e falar assim, vocês são, e usar um adjetivo. Vocês vão ficar assim, mas ela gosta da gente ou ela odeia a gente? Que a gente não vai conhecer. Então, tá vendo que potência, que poder... O suspendo que você falou aí, professor? Estupendo, eu nem sei se eu falei, acho que foi estupendo, né? Estupendo é quando a coisa foi boa demais. Para mim, hoje a aula foi estupenda, foi alegre, legal, é nesse sentido. Mas eu falei, não é um adjetivo que é muito conhecido, a gente não usa isso muito. Se eu quero falar que eu gostei da aula, eu falo, a aula foi muito legal. Né? Que são os adjetivos mais comuns mesmo. E aí, adjetivo é uma coisa que, a grosso modo, assim, a gente costuma falar, eu sei que é adjetivo. Mas aí, na hora que a gente, às vezes, se depara com um texto, a gente vê que a gente, às vezes, confunde uma classe com a outra. Porque, às vezes, a gente, não sei, esqueceu, porque é tanto conteúdo, né, que fica, às vezes, meio, quase que maçante, né, muita coisa para memorizar e tudo mais. Mas o principal... Professora. Pode falar, Graça. Agora eu quero que você me esclarece a frase. Beleza. A chuva caiu de um jeito muito forte. A chuva, substantivo. Uhum. Caiu é o adjetivo? Olha para você ver como que esse negócio de português, a gente fica meio bagunçado. Caiu... E de um modo muito forte, advérbio. Mas caiu é um verbo. Por quê? Eu pensei que era um verbo. E aonde entrou o adjetivo? O adjetivo entra no forte. O de um jeito muito é o advérbio. Ah, tá. Por quê? Por quê? O advérbio está lá na frente. A Sheila, que é muito espertinha, que já trouxe essa dificuldade aqui para nós. Tô brincando, Sheila. É interessante a gente ir pensando nas outras classes mesmo. Então, a chuva caiu. Cair é o modo como a chuva caiu. E por isso que é um verbo, porque significa uma ação. Até essa ideia, por exemplo, se eu jogar isso aqui na minha mão, ó. Joguei, não sei se dá para ver com a câmera, mas tá vendo que dá uma ideia de movimento? Uhum. O adjetivo não dá isso. Se vocês viram para mim e falam assim, Isabela, você é uma pessoa chata. Chata não tem movimento. Vocês veem movimento nisso? Mas se cai, tem movimento, ó. Cai. Ou então, derramar. Se essa água derramar aqui, se eu jogar essa água aqui, vai ter um certo movimento. A chuva, quando ela cai, ela molha, ela faz, né, várias coisas, porque tem movimento. Mas se eu falo assim, a chuva é bonita, não tem movimentação, não tem ação aí. Dá para entender? Sim, tranquilo. É porque eu fiquei na dúvida, eu falei assim, não, caiu é verbo, aonde que entrou o advérbio aqui? Eu esqueci. É essa ideia do, como se fosse assim, fulano é muito forte. Forte é o adjetivo, muito é o advérbio. Por quê? Porque modificou o adjetivo. Por quê? Porque a gente pode ser forte e a gente pode ser muito forte. Se eu vir para vocês e falar assim, nossa, pensar em alguém aí. O Brad Pitt é muito lindo. Ele é muito maravilhoso. Mas pode ter as pessoas que são só bonitas, que não vão ser muito lindas como o Brad Pitt. Dá para entender? Então, o muito tá aí nessa ideia. Esse muito. É como se fosse assim, nossa, é demais. Demais também é um outro advérbio. E por que o advérbio também é muito interessante? O Alisson até riu que eu tô falando que o Brad Pitt é bonito, gente, mas não tem como. O Brad Pitt, todo mundo acha o Brad Pitt bonito. Eu também acho. Aí, não tem, eu duvido que alguém aqui ache o Brad Pitt feio, né? Não tem jeito. Ele é bonito mesmo. Mas... Muito bonito. Aí, ó, o Alisson disse que não acha o Brad Pitt bonito. Aí, ó, Alisson, você vai ter que conversar, explicar por que você...
Porque hoje que você está vendo ali que ele fez, mas brincadeiras à parte, só para a gente descontrair um pouco, por que às vezes é interessante a gente entender, né, essa ideia do advérbio? Eu agradeço, Sheila, por já fazer essa colocação aí. Porque aí a gente vai começar a pensar que quando a gente estiver lendo um texto, seja ele qual for, pensando aí na reportagem também, pensando nesse lado mais crítico e político da coisa toda, se alguém usa um muito, então é porque ela quer enfatizar aquilo ali. Vocês vão poder enfatizar a coisa no texto de vocês, mas é claro que sim. Quando você precisar ali enfatizar. E por que isso é legal? Porque aí você começa a usar a linguagem ao seu favor. E aí você consegue se expressar mais. Expressar que eu estou dizendo não só sentimentalmente mesmo. Estou dizendo, às vezes, se expressar no texto mesmo, que você quer tirar uma nota boa, alguma coisa desse tipo. Isabela, muitas das vezes a gente está escrevendo um texto e a gente usa a gente usa o substantivo, o adjetivo e o advérbio numa mesma frase e, assim, pensando assim, no separado, igual você colocou aí, a gente faz isso, só que na hora de ter, assim, a finalidade daquilo ali, uma palavra que você coloca, assim, que não cabe naquela frase, fica tudo sem entender. Mesmo você pontuando e negócio, uma palavra que você coloca naquele texto, numa frase do texto, você falando assim, textualiza aquilo que você está escrevendo. Exatamente, Sheila. É por isso que é interessante a gente justamente ter essa consciência. Gente, o que eu estou falando? O que eu estou escrevendo? Isso tem nome? Tem. E tem nome em função. Se tem nome em função, é como se fosse assim, supondo que, pensando na bucha, a bucha, qual que é a função da bucha? Lavar vasilha. Se tem nome em função, aquilo ali pode ser a seu favor. O texto é a mesma coisa. Se tem nome em função, usa aquilo ali ao seu favor. Por isso que é importante a gente ir tentando entender ali as classes de palavras, que é isso que a Sheila está falando. Se você usa ali uma coisa num contexto errado, como se fosse assim, nossa, você queima seu filme. É nessa ideia, assim. Então, o processo aqui é de ouvir, né? Aqui, né, a gente, todo mundo é ouvinte, não tem ninguém com deficiência, e pensar nas pessoas com deficiência também, que tem a Libras, tem o Braille. É importante a gente, né, sempre tentar entender os outros tipos de linguagem também, mas essa ideia, falando aqui pra gente, eu acho que o meu objetivo aqui esse ano com vocês eu já estou falando um tanto de objetivo, né? É tentar deixar a gente cada vez mais crítico, mais chato mesmo, para os outros não saírem falando qualquer coisa com a gente, mas é a gente também ficar mais atento ao que a gente está ouvindo, e o que a gente está falando, e o que a gente está escrevendo. Porque a linguagem, ela tem uma potência, que é o que eu estou falando com vocês do negócio do filho. Elogia muito um, não elogia o outro, e aí fica aquela, pode, né, criar ali textos, e aí pensando no texto, se vocês querem me explicar alguma coisa, vocês muito provavelmente vão precisar caracterizar essa coisa. E como que eu caracterizo? Com esse leque de adjetivo. Como que eu busco saber mais adjetivo? Busca aí no Google do seu celular adjetivos. Vai ler um pouco dos adjetivos, tenho certeza que vai ser legal. Legal assim, é meio chato ler, né? Isso de adjetivo. Mas na hora do texto vai ser útil. É isso. Acho que por hoje era isso. Se alguém tiver qualquer dúvida, se alguém tiver achado meio embaralhado, não tem problema, eu posso explicar de novo no WhatsApp. Então, a gente vai aprofundar um pouco mais em como a gente usa as palavras ao nosso favor, em todos os âmbitos, ouvindo, falando, escrevendo, porque o nosso objetivo aqui é escrever mais, ler mais. E por hoje era isso. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer... Tá aberto aí para vocês. Esse poema da Cecília Meirelles aí você vai mandar para a gente? Eu vou mandar ele completo, Paulo. Ele chama Lua Diversa. E é um poema muito bacana porque eu acho que é um poema que acolhe um pouco a gente, né? Que às vezes a gente não acorda meio triste, aí tem dia que a gente tá alegre. Então vamos mandar esse poema todo, que aí que bom que vocês gostaram aí,
Porque o poema também é legal, né? Às vezes dá uma suavizada, assim, não tá tão difícil. Então é importante, eu fico feliz que vocês tenham gostado do poema. Então eu vou para os slides, que ótimo. Paulo, eu coloco o poema lá direitinho, tá? Ok, obrigado. Gostei muito, Isabela. Parece que eu voltei na minha infância, quando ela é assim, mais velha, né? A Cecília Meire. Então, eu lembro muito do poema dela, só que eu agora, no momento, eu não vejo na minha memória, mas eu lembro quando eu era criança. Eu já ouvia falar. Ela é uma escritora muito sensível, assim, ela vai nos lugares que a gente precisa de um certo acolhimento, e eu vou trazer um poema para vocês esse ano, porque para não ficar aquela coisa maçante, né, só notícia, o mundo tá um caos e tudo mais. O poema é importante, e tem até, você consegue até buscar alguns poemas, assim, você põe no Google do celular, poema Cecília Meirelles, e aí às vezes você vai lendo uns 15 minutinhos, tá? Ele chama Lua Diversa, tá bom? Alguém quer comentar alguma coisa? Querem falar, tirar alguma dúvida, alguma coisa assim? Ô Isabela, Miraldo, eu queria saber se você recebeu minha atividade, porque eu mandei lá no CLES, CLES que fala, né? Eu não consegui enviar. Aí aparece assim, articular, não, como é que é? Atribuído. Hã? Não, naquela... Devolvido. Não, é outra palavra. Ô, Miralva, o que acontece sobre as atividades? A segunda atividade, eu ainda não dei um feedback para todo mundo, porque eu estou esperando... A impressão que eu estou tendo é que tem um pessoal que às vezes está começando voltando a acompanhar a aula agora. Então, eu estou dando mais um espaço, mas como você está me perguntando, assim que acabar a aula, eu vou lá no Google, você pode falar CLES ou sala de aula, ou só, não sei, algum outro... Pois porque eu não consegui mandar lá, aí eu mandei, depois eu vou entrar lá e vou printar e mandar para você. Então, não, beleza. Eu mandei. Se você tiver... Não, beleza. Se você tiver comentado também, que eu vi que algumas pessoas comentou, não tem problema não, eu dou um jeito de caçar lá a atividade. Mas assim que terminar aqui a aula, eu olho e te mando lá no WhatsApp, que eu já até anotei na minha agendinha aqui, tá bom? Tá bom. Só pra não olhar agora e não ficar chato. Porque eu falei só que eu não consegui enviar onde que tinha que enviar, mas eu enviei. Não, beleza. Aí se você quiser, depois a gente conversa lá no WhatsApp e eu coloco, te dou uma ajuda lá para você enviar, pra gente ir familiarizando aí com esse Google, questão de Google aí. Tá? Tá bom. E aí, depois depois eu vou passar uma atividadezinha sobre isso, para vocês darem uma fixada aí, ver se entendeu. Quem tiver dúvida, não tem problema, a dúvida ela é 100% bem-vinda. É como eu sempre falo, não vão dormir com dúvida, não existe dúvida boba. Se vocês quiserem me perguntar o que é adjetivo, a gente tá aqui, não fica, pelo amor de Deus, não fica com essa coisa, mas ela vai pensar que eu sou burra. Não, ninguém é burra. Vai te surpreender mesmo, né? Exatamente. Eu tenho aula particular também, eu tenho uma aluna que ela fica super apreensiva com isso, ela tem 27 anos e ela fica assim, nossa, você vai rir de mim? Gente, eu não vou rir de ninguém. Aqui não existe isso, um trocando experiência com o outro e vamos embora. Tá? Se alguém quiser falar, imagina, Miralva, se alguém quiser falar alguma coisa, se não quiser, a gente se despede por aqui. Então, Isabela, então você vai dar uma atividade dessa matéria? Vou dar uma atividade. Tá. Só para a gente ir fixando, é igual eu estava falando no início, eu não estou querendo lotar muito essas atividades, porque eu estou vendo que vocês estão pegando o ritmo. É muita novidade, é muito trem, é muito link, então, para a gente ir com calma, a gente não está com pressa, o conteúdo vai todo ser dado na paciência, na calma, todo mundo vai aprender, se Deus quiser. Então, mas vai ter atividade sim, e eu vou avisando para vocês, tá? Lá no WhatsApp. Alguém quer falar alguma coisa? Ou por hoje já deu de português? Ou você quer falar? Foi tranquilo. Pode falar, Paulo. Para mim foi bom. Beleza. Tranquilo. Foi muito bom. Então, beleza. Se depois alguém tiver alguma outra dúvida lá, pode mandar no WhatsApp.
Mas, assim, não vai ser essa aula de substantivo e adjetivo e acabou e nunca mais fala nisso, não, tá? A gente vai voltando, segue um pouquinho, volta mais um tiquinho, que é assim que a gente caminha. Tá bom? Tá bom. Um abraço. Isso é muito importante para a gente aprender isso aí, porque a gente embola, né? Exatamente. Então a gente vai sempre voltar um tiquinho, volta lá um pouquinho em coesão, anda mais um tiquinho, tá bom? Tá ótimo, Isabela. Um abraço aí para vocês. Muito obrigada pela presença. Obrigada. Obrigada pelas Obrigada câmeras a você, ligadas. Isabela. Isso dá um Obrigado, Isso é bom demais. Boa noite. Muito obrigada. Obrigada pessoal. a você, Isabela. Obrigado, professor. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite a todos. Isabela, boa noite. Boa noite. Até amanhã. Tchauzinho, pessoal. Boa noite, pessoal. Boa noite, Boa noite. pessoal. Boa noite. Boa noite, Cici. Tchau, tchau pra você.